Os 3 pecados que todo pastor ignora. Essa afirmação soa forte, não é? Mas é preciso ser forte. Estamos lidando com um problema que está correndo solto nas igrejas, envenenando a vida de muitos crentes e enfraquecendo a Igreja de Cristo. São pecados que, apesar de óbvios, são deixados de lado, minimizados ou até ignorados por muitos líderes espirituais. E aqui, meu amigo, você vai descobrir quais são esses pecados e o impacto devastador que eles têm no corpo de Cristo. Muitos pastores com boas intenções acabam permitindo que certos erros se enraizem nas suas igrejas. Mas o que é que acontece quando as raízes dessas falhas começam a crescer? O que acontece quando a palavra de Deus é deixada de lado em favor de algo mais conveniente? Como a igreja vai se manter viva, vibrante e fiel quando a verdade está sendo distorcida? Aqui está o grande ponto. Esses pecados não são apenas pequenos deslizes. Eles têm o poder de destruir o trabalho de anos, corromper as almas de quem busca a Deus e afastar a verdadeira santidade da igreja. E o mais assustador é que muitos pastores não enxergam, ou não querem enxergar, esses pecados em suas próprias congregações. Vamos falar sobre os 3 pecados que todo pastor ignora, mas que têm o potencial de destruir a igreja. Esses pecados estão silenciosamente corrompendo o que deveria ser o corpo de Cristo. Está preparado para ver a realidade de frente? Pecado 1. Murmuração. A arma silenciosa que destrói igrejas por dentro. Tem pecado que não precisa gritar para fazer estrago. Não precisa escândalo, não precisa polêmica. Só precisa de uma língua solta no corredor da igreja. Sabe aquela frase dita no final do culto? Achei a pregação meio fraca hoje. Pastor, parece que só fala disso agora, né? Eu não concordo com esse jeito dele liderar, mas quem sou eu para falar? Parece leve, inocente até. Mas essa é a murmuração. E ela corrompe, divide, contamina. Como veneno em gotas. A Bíblia trata a murmuração com um peso que muita gente ignora. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Sim, pereceram, morreram, porque murmuraram contra Moisés, contra Deus, contra a direção que o Senhor havia estabelecido. Hoje não é diferente, só mudou o cenário. Murmuração é o pecado da insatisfação disfarçada de opinião. É o desabafo que vira fofoca. É a crítica disfarçada de preocupação espiritual. Vamos aos exemplos práticos. O jovem que critica o grupo de louvor, mas não se dispõe a ensaiar. A mulher que vive apontando falhas na liderança feminina, mas nunca discipulou ninguém. O irmão que diz estar apenas observando enquanto semeia desconfiança entre os novos convertidos. Isso, somado, destrói ministérios, desanima pastores, mata vocações. E o pior, quem murmura se sente no direito de fazer isso. Afinal, não estou mentindo, dizem. Mas esquecem que a verdade dita sem amor pode ser mais destrutiva que a mentira. Murmuração não edifica. Ela corrói. E o diabo adora crentes que murmuram porque eles fazem o trabalho sujo sem ele precisar levantar um dedo. E sabe onde isso tudo começa? No coração, no orgulho ferido, na expectativa frustrada. Na comparação injusta. Murmurar é dizer no fundo, se eu fosse o pastor, eu faria melhor. Se fosse do meu jeito, daria mais certo. Ou seja, murmurar é se colocar no lugar de Deus. E isso, meu irmão, é idolatria. É o ego tentando tomar o trono do Altíssimo. Pecado 2. O ego espiritual. O veneno que se disfarça de santidade. Se a murmuração destrói a comunhão, o ego espiritual corrói a alma. É o tipo de pecado que ninguém confessa, mas que todos nós já alimentamos em algum momento. É aquele sentimento sutil de superioridade espiritual. Quando o irmão começa a achar que sabe mais que os outros, que ora melhor, que jejua mais, que entende mais da Bíblia, e o pior, começa a olhar para os outros de cima, com desdém, com julgamento, com ar de quem diz, esses ainda estão no leite, eu já estou na carne. Esse tipo de orgulho não grita. Ele sussurra com voz de santidade. É o pastor que prega se achando acima do rebanho. É o líder que despreza quem ainda está começando.
É o crente que se gaba de suas experiências espirituais, mas já não ama o próximo. O ego espiritual transforma o altar em palco e transforma a fé em performance. Jesus confrontou os fariseus por isso. Eles eram mestres da lei, guardavam tradições, jejuavam, oravam em público, mas no coração estavam cheios de si, cheios de orgulho, vaidade e soberba religiosa. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Esse pecado é traiçoeiro porque muitas vezes vem disfarçado de zelo. A pessoa acha que está servindo a Deus, quando na verdade está promovendo a própria imagem. Exemplos modernos. O influencer gospel que só aparece com câmeras ligadas, mas trata mal os bastidores. O crente que vive postando versículo, mas não perdoa nem o vizinho. O jovem que decora doutrina, mas despreza quem ainda está aprendendo. E sabe qual o problema disso? O ego espiritual impede o arrependimento. Quem acha que está sempre certo, nunca se dobra, nunca se quebranta, nunca volta para o lugar de servo. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um gigante na fé, dizia: dos pecadores, eu sou o pior. 1 Timóteo 1,15. Quem realmente conhece a santidade de Deus, jamais se acha melhor que ninguém. Pelo contrário. Quanto mais perto da luz, mais você enxerga a própria sujeira. Esse é o convite. Desça. Desça do pedestal. Desça da sua teologia arrogante. Desça do seu currículo ministerial. Deus não procura estrelas. Ele procura servos. E enquanto o ego espiritual estiver sentado no trono, o Espírito Santo não reina. Pecado 3. A falta de discipulado real. Hoje em dia, é comum ver igrejas cheias, cultos animados, ministérios com agendas lotadas. Mas no meio disso tudo, há um buraco espiritual silencioso, a ausência de discipulado genuíno. E isso, meus irmãos, está corroendo a base da fé cristã. Muitos pastores e líderes estão tão preocupados em manter a estrutura, o funcionamento do templo, os programas e os eventos, que esqueceram de fazer o que Jesus mandou diretamente: ide e fazei discípulos. Mateus 28:19. Jesus não disse: façam seguidores, atraiam multidões, ou mantenham as cadeiras cheias. Ele foi claro. A missão da igreja é formar discípulos, pessoas que negam a si mesmas, tomam a cruz e seguem a Cristo em obediência e transformação diária. Mas o que temos hoje? Pessoas que se convertem no domingo e nunca mais recebem acompanhamento. Gente que está há anos na igreja, mas ainda não sabe orar sozinha, não entende a palavra, vive de frases prontas de internet e pensa que vida cristã é só ir ao culto e dar o dízimo. Isso não é discipulado, é religião mecânica. E o resultado é assustador. Crentes fracos, imaturos, vulneráveis a heresias e seduções do mundo. Crentes que vivem tropeçando porque nunca foram ensinados a andar de verdade com Cristo. Estão na igreja, mas continuam sendo moldados pelo mundo. Enquanto isso, o inimigo se aproveita. Ele não precisa tirar alguém da igreja, basta impedir que essa pessoa cresça. E sem discipulado, não há crescimento. Discipular é caminhar junto, corrigir em amor, ensinar o que é renunciar, o que é santidade, o que é carregar a cruz mesmo quando dói. É mostrar com a vida o que é seguir Jesus de verdade. Mas a verdade que muitos líderes ignoram é essa: não discipular é deixar o rebanho à mercê dos lobos. E, infelizmente, em muitas igrejas, os lobos estão bem alimentados. A igreja precisa urgentemente voltar ao discipulado real, não em grupos sociais ou apenas em estudos esporádicos, mas num investimento intencional, pessoal, profundo, que leve cada novo convertido a se tornar um guerreiro maduro da fé. Se não voltarmos a isso, continuaremos vendo crentes caindo, desviando-se e acreditando que o cristianismo é só um rótulo, quando na verdade é um chamado de vida inteira. Ao olharmos para a realidade de nossas igrejas e da vida cristã hoje, é impossível ignorar o impacto destrutivo desses 3 pecados. A murmuração que corrói a comunhão e enfraquece a unidade, o ego espiritual que distorce o propósito da liderança e leva à exaltação própria, e a falta de discipulado real que deixa os cristãos sem raízes profundas em Cristo
e vulneráveis às mentiras do inimigo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em Filipenses 2:14 e 15, somos instruídos. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A murmuração não só destrói a unidade, mas também apaga o brilho da igreja no mundo. Jesus, em Mateus 23:11, nos lembra que o maior entre vocês será aquele que serve, quebrando a estrutura do ego espiritual que se levanta em nosso meio. A verdadeira liderança cristã é a liderança servil, que reflete a humildade e o amor de Cristo. E finalmente, em 2 Timóteo 2:2, Paulo nos instrui sobre a importância de um discipulado real e eficaz. E o que de mim ouviste perante muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também a outros. O discipulado não é apenas um processo de ensino, mas de transformação, de criar raízes profundas na palavra de Deus e viver em obediência a ela. Agora, a pergunta que fica é: o que estamos fazendo para corrigir essas falhas em nossas igrejas e em nossas vidas? Estamos permitindo que o ego espiritual, a murmuração e a falta de discipulado real continuem enfraquecendo a igreja? Ou estamos prontos para fazer a mudança, para buscar a unidade e a santidade que Cristo nos chama a viver? Lembre-se, a verdadeira igreja de Cristo não será uma igreja sem murmurações, com líderes humildes que servem ao invés de se exaltar, e com discipulado genuíno que transforma vidas. Que possamos todos refletir sobre esses pecados e agir para restaurar a pureza do corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a ser uma igreja fiel, que reflete a verdadeira imagem de Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Amém.